E hoje surgiu a informação de que o Elvis entrou na justiça pedindo um pouco mais de 8 milhões de reais na rescisão, pedindo a rescisão contratual, né? Ele que tinha contrato até 2028 e pedindo, portanto, esse valor. Por favor, então, esclareça, a Ponte já foi notificada desta ação judicial? Ainda não fomos notificados, recebemos aí por intermédio dos grupos o compartilhamento dessa ação, viemos a tomar ciência na tarde de hoje. E a Ponte tem que esperar ser notificada para tomar uma providência? Ou existe possibilidade de uma fake news? Tem que esperar, né, ser notificada para eventual manifestação, apresentação de defesa, impugnação aí das alegações, mas já consultamos o processo e verificamos que não se trata de uma fake news, houve a distribuição dessa reclamação. Perfeito, então o processo é real, existe e o valor corresponde com isso que eu disse? 8 milhões e pouco, é isso? Exato. São vários pedidos ali, né? E o processo, a discussão central diz respeito ao pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, bem como as multas correlatadas, que só a multa aí ultrapassa 5 milhões por conta dessa rescisão que ele entende que é a Ponte Preta que deu causa a esse pedido. E qual é o motivo que ele alega para a rescisão? Ele alega atrasos salariais e falta de recolhimento de FGTS. Mas tem uma coisa muito importante aqui, Batista, que a gente precisa esclarecer para os ouvintes, é que quando a gente fala de contrato de trabalho de um atleta profissional, ele tem a vigência por prazo determinado. Então, o que acontece? O contrato do Elvis, que ele tinha em vigência de 2024, ele venceu lá em novembro de 2025. No dia 1º de janeiro de 2026, a Ponte firmou um novo contrato de trabalho com ele, com vigência aí até 30 de dezembro de 2028. A jurisprudência entende o quê? Que eu não posso pedir a rescisão contratual de um contrato de trabalho de atleta, já que ele tem o prazo certo e determinado, por conta de um inadimplemento do contrato anterior. Cada novo contrato deve ser discutido de forma individual. Ele poderia, sim, entrar com uma reclamação trabalhista, discutindo verbas que foram inadimplidas, mas o pedido central, que diz respeito aí à rescisão indireta e à multa, ela não poderia ser pautada nos inadimplementos dos contratos anteriores. Entende? Porque toda obrigação pecuniária, salário, FGTS, enfim, eventuais outros direitos que ele viesse a ter desse contrato firmado em 1º de janeiro de 2026, só ia ter vencimento ali depois do 5º dia útil de fevereiro. Boa tarde, doutora Thalita, um prazer estar falando com você, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Até seguindo essa linha, você disse que foi criado um novo contrato, mas quando a Ponte Preta foi renovar o contrato com Elvis, até conseguiu a liberação dele para a estreia do Campeonato Paulista, porque alegou que era uma renovação de contrato. Isso interfere em alguma coisa? Isso pode dar duas versões, podemos dizer assim? Se para registrar o jogador, para liberar ele para a estreia, foi tratado como uma renovação, e aqui está dizendo que é um novo contrato, ou são basicamente a mesma coisa? Oi, Pedro, boa tarde, obrigada pela pergunta. É uma pergunta bastante interessante que gera muita dúvida. Quando fala em transfer ban, todo mundo fala proibição de registro de atletas, mas o regulamento da CBF ele é muito claro, é proibição de registro de novos atletas, porque eles não querem que o clube gere novas dívidas, não adianta eu estar devendo e querer ampliar meu plantel de atletas, entende? Então, renovações é permitido, novos contratos de pessoas que estavam ali já vinculadas à instituição é permitido, porque você imagina só, se eu tenho um contrato com um atleta que vence no dia 30 de novembro e eu preciso que ele jogue no dia 1º de dezembro, como que eu faço? Eu vou sofrer alguma consequência por não poder firmar um novo contrato? Não, eu posso. Então, houve uma interpretação equivocada quando se tratou desse tema como se fosse uma situação de prorrogação contratual, que não foi isso, foi um novo contrato.
Tanto que se você puxa o passaporte do atleta na CBF, você pode ver lá, data do registro, início e término. E ali vem toda a sequência dos contratos antecedentes. CH tem perguntas para a doutora Thalita, nossa entrevistada de hoje. Tenho sim, doutora, boa tarde. Pela experiência e por tudo aquilo que nos últimos tempos a senhora está vivenciando na ponte, a situação ela é de otimismo ou de pessimismo em relação ao Elvis? Olha, eu acho que todo o processo gera uma discussão jurídica. Costumo dizer, a beleza do direito é justamente essa, né? De cada um interpretar de uma forma, mas eu tenho uma situação bastante otimista. Eu acredito que o Elvis foi uma figura importante para a Ponte Preta, representa muito para os seus torcedores, inclusive para o próprio clube em si, e acho que existe a possibilidade de um diálogo, de uma solução disso daí de uma forma tranquila. E se tivermos que ir para uma discussão judicial, o ponto de vista do jurídico é isso que eu falei. Existe um otimismo em relação a esses pedidos relacionados a multas decorrentes da rescisão indireta do contrato de trabalho. Boa tarde, doutora Thalita. Prazer falar com você mais uma vez. Eu gostaria que você falasse, doutora Thalita, sobre essa condenação da FIFA que chegou referente ao zagueiro Luiz Akin, né? Para a Ponte pagar mais de R$227 mil e estipulando um prazo de 45 dias que pode dar um novo transfer ban. Como que a Ponte está trabalhando, como que você está trabalhando em relação a essa situação? Breno, boa tarde, prazer é meu falar com você mais uma vez. Na verdade, esse processo foi relativamente exitoso para a Ponte Preta. Havia ali uma discussão de mais de R$500 mil, em que o advogado do Akin pedia para o clube. Nós tivemos aí um êxito praticamente de 50% dessa ação. Agora, definido esses valores, nós estamos avaliando a possibilidade de uma composição ou trabalhar no caixa, já conscientizando toda a diretoria da necessidade desse valor para daqui 45 dias regularizar esse pagamento. Doutora, minha pergunta é ainda nessa linha do transfer ban. Ontem, na verdade, na terça-feira, a Ponte Preta conseguiu pagar as dívidas, tanto da CNRD quanto da FIFA, conseguiu entrar com pedido, conseguiu registrar os novos jogadores, mas a torcida segue apreensiva. A gente segue recebendo mensagens aqui desde ontem perguntando como que será o futuro, se a previsão para os próximos meses, se já tem um planejamento para o pagamento do valor mensal das dívidas do CNRD, como que está o planejamento no futuro. Torcedor da Ponte Preta muito preocupado com um possível novo atraso. Eu acho que essa pergunta é muito mais para a diretoria do que para o jurídico, mas nós aqui colaborando, nós viemos aqui, nosso escritório, colaborando muito com a gestão atual, passando a importância, né, do cumprimento e de manter em dia esses planos que nós temos, tanto no plano coletivo na CNRD, como na Justiça do Trabalho, temos o PEPT, e vem sendo trabalhado aí o RCE na Justiça Civil. Então, a importância desses planos e de cumprir, honrar com suas obrigações em dia, sejam essas ou outras que tem de folha salarial e todas as demais, é de consciência da diretoria e é prioridade. Isso é evidente que é tratado como uma prioridade, tanto que quando recebeu o valor, de imediato se propuseram a regularizar os pagamentos que estavam inadimplidos. Se não foi feito antes, é porque possivelmente não tinha caixa disponível para tanto. Então, eu acho que o cenário é otimista, né? O futebol enfrenta essas dificuldades. Doutora Thalita, quantas ações trabalhistas a Ponte Preta tem hoje, dia 22 de janeiro? Olha, nós temos mais de 250 ações trabalhistas distribuídas, mas todas vêm sendo monitoradas, com defesas apresentadas. Temos o plano de pagamento em andamento, onde todas as execuções são lá habilitadas, e nós estamos trabalhando para uma diminuição. A gente percebe que a cada ano as ações diminuem, né? Então são um número muito inferior do que já chegou a ser de ações distribuídas por ano. Tem um montante, o valor dessas ações somadas? De pronto, assim, eu não vou saber te informar. Ah, perfeito. Não tem o valor.
o montante total das ações, não, porque a gente tem parte dessas ações ainda sendo discutidas em fase de conhecimento. O que significa isso? Que eu não tenho quais parcelas são de fato devidas. Muitos entram com um processo requerendo lá 150 mil, mas a hora que vai ver ao final, era devido 10 mil, 15 mil. Então, a gente tem uma estimativa, mas só vai ter a exatidão dos valores reais devidos quando ele se transforma em execução com a devida liquidação dos valores. Doutora Thalita, uma dúvida a respeito da penhora do estádio Moisés Lucarelli, né? Até o vice-presidente da Ponte, o Marco Antônio Eberlin, ele falou em uma das últimas entrevistas que a qualquer momento poderia ir para leilão o estádio Moisés Lucarelli. Como que está essa situação? Já existe algo marcado em relação a leilão, a possibilidade, ou mesmo a possibilidade da Ponte reverter essa situação? Já existe a determinação da avaliação do estádio e está pendente dessa perícia, né? Vai ter uma perícia técnica, onde a pessoa com competência, com engenheiro, vai fazer toda a avaliação para posteriormente, caso não haja êxito num recurso que ainda pende de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, aí sim siga com encaminhamento para eventual leilão. Mas ainda temos alguns caminhos a percorrer para tanto. E a penhora para as outras unidades da Ponte Preta, a unidade Paineiras e Jardim Olinda ou não? Não. Doutora Thalita Garcês, muito obrigado pelas explicações. Tem impressão Eu que agradeço, fico sempre à disposição de vocês, Carlos. Tem a impressão de que o torcedor da Ponte está um pouco mais aliviado, né? Quando surgiu essa informação do Elvis. Claro, a torcida da Ponte tem um carinho imenso pelo Elvis e está chateada pela saída do jogador. Agora, uma ação de 8 milhões, neste momento, 8 milhões e 300, para as finanças da Ponte, neste momento, seria realmente o caos total. Um abraço, muito obrigado, doutora. Obrigada, fico à disposição.